O Complexo da Maré é uma das maiores áreas de moradia do Rio de Janeiro, e um de seus principais bairros é a comunidade de Nova Holanda. No local, várias disputas para o controle do comércio de entorpecentes ocorreram nas últimas décadas, principalmente após o falecimento de Jorge Negão, o personagem que trataremos hoje em nosso canal. Jorge Negão foi um dos chefes do tráfico que mais durou à frente de uma comunidade carioca. Conhecido por controlar a região com mãos de ferro, ele se fez um personagem polêmico e um homem que trafegava entre o bem e o mal. Fala aí galera, beleza? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Tô aqui para pedir o like de vocês, que se inscrevam no canal, ative o sininho, porque vocês sabem que essas três coisas ajudam o nosso canal aí para frente e os nossos vídeos a chegarem para muito mais gente. Hoje a gente vai falar da história de um cara pesadíssimo, um cara que chamavam ele, né, de Jorge Negão. Vocês vão ver que história interessante que a gente trouxe aqui para vocês mais uma vez, mais um dia, e uma história que muitos de vocês pediram aí. E como vocês sabem, pedido feito é pedido realizado. Edu, meu amigo, por favor, roda a vinheta. Rapaziada, hoje vamos contar pra vocês a história de um cara que marcou a época na criminalidade do Rio de Janeiro. O nome dele era Jorge Ferreira de Almeida e sua vida começa e termina no lugar, a comunidade Nova Holanda. Pessoal, Nova Holanda é uma das comunidades que fazem parte do conjunto de favelas conhecido como Complexo da Maré. Hoje são 16 comunidades e um conjunto que forma um dos maiores conglomerados urbanos de residências do nosso país, do Brasil, tá? Então o bagulho é muito grande. Beleza? O interessante, galera, ali falando sobre o Complexo da Maré, é que ele se organiza para preservar as memórias da comunidade. Tanto que encontramos muita coisa sobre a história das comunidades ali que fazem parte da Maré. Indicamos para vocês logo de início o livro maravilhoso chamado Testemunhos da Maré. A autora desse livro é uma das fundadoras e diretoras da organização não governamental Redes da Maré, importante instituição na luta do direito dos moradores dessas comunidades. E vale a pena ter contato com esse livro, pessoal. É muita história interessante. E olha, eu vou falar para você, na obra, que eu li boa parte dela, pouco se fala da bandidagem, viu? É mais um livro de memórias sobre a luta de um povo tentando sobreviver num local muitas vezes inadequado para morar, como são ou eram, né, as favelas do Complexo da Maré. Galera, boa parte dos moradores eram anteriormente moradores da favela do Esqueleto. E eles foram tirados de lá pelo poder público para se construir o prédio da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Aliás, o nome da comunidade que vamos falar aqui, que é a Nova Holanda, ele foi dado porque a favela não fica totalmente localizada em morro, como de costume no Rio de Janeiro. Boa parte da área da Nova Holanda é plana. A Holanda também é conhecido, né? O país Holanda também é conhecido como Países Baixos. Aí o nome ficou Nova Holanda em referência a isso. A comunidade, galera, ela foi criada com moradias temporárias pelo governador Carlos Lacerda, lá pelos anos 60 e 70. Seus moradores eram pessoas desabrigadas ou em áreas perigosas da cidade, ou aquelas pessoas que foram retiradas dali da favela do Esqueleto para a fundação da UERJ. Então, galera, muita gente do Rio de Janeiro foi enviada para Nova Holanda. Uma dessas pessoas era a mãe de Jorge Negão, que chegou lá na Nova Holanda e começou a viver a sua vida lá. Galera, a mãe do Jorge Negão participava das festas e da construção da comunidade. Ela era uma das organizadoras da Festa de Folia de Reis, uma festa tradicional católica que ocorre em janeiro, basicamente ali 5, 6 de janeiro. As pessoas saem fantasiadas para homenagear os Reis Magos, e aí é nessa data que o pessoal começa a tirar, enfim, os enfeites de Natal e tal, marca o fim aí das comemorações. A mãe do Jorge Negão era da Umbanda, pessoal, que é uma religião de matriz africana que foi sincretizada com o cristianismo católico. Então, por mais que ela fosse da religião da Umbanda, ela mantinha muitos laços com a igreja católica. Na época, pessoal, não existia ali nos anos 70, 80, não existia tanta intolerância religiosa como ocorre hoje nos morros. Ali naquela época, na Nova Holanda, todo mundo se ajudava e a religião tinha a função de juntar as pessoas em multidão ou caridade, e não importava qual crença você tinha. A gente tira um tempo para falar da mãe do Jorge Negão aqui antes de falar dele, pois vocês vão entender como a religião dela e do filho vai ser importante para compreender toda essa história aqui. Bom, galera, o Jorge Negão
vamos entrar agora, né, na história dele, né, propriamente. O Jorge Negão foi crescendo dentro do tráfico da Maré e acabou virando o chefe do comércio de entorpecentes no final dos anos 70 e início dos anos 80. Nessa época aí, rapaziada, o CV estava saindo para as ruas e tomando o comando de várias favelas. Vocês lembram que o CV nasceu lá em Cândido Mendes, na Ilha Grande, e aí os caras começam a ser libertados ou a fugirem e eles começam a tentar tomar comunidades. Jorge Negão, para vocês terem uma noção, galera, ele era tão respeitado que ele foi um dos últimos traficantes neutros. O que significa traficante neutro? Que não pertencia a facção alguma. Hoje é impensável uma situação dessas. Jorge Negão não quis se filiar ao CV ou a qualquer outra organização, pois ele dizia que com essa filiação, talvez os moradores sofressem muito, porque ele tocando comércio, ele sabia o que a comunidade queria e necessitava, e ele estava próximo das pessoas que ele cresceu junto. Já se ele se filiasse ao CV ou alguma outra organização, ele teria que receber ordens de pessoas que nunca nem foram para a comunidade. Então ele preferia mandar lá do que gente de fora da Maré fazer isso. O Jorge Negão era um negro forte e alto, tá? Ele se destacava por se vestir com roupas caras e não deixar os membros da sua quadrilha ali, da Boca, andarem de qualquer jeito pela comunidade. Tem umas fotos que mostram aí que o Jorge Negão é um sujeito muito bem arrumado, tal, estiloso, pá, com umas roupas caríssimas. Ele também andava cheio de ouro, galera, e com um boné. E toda vez que ele tirava o dia para arrancar a vida de algum vacilão, ele girava o boné para trás e saía à caça dos caras. Era tipo uma espécie de ritual, manja. Toda favela, todo mundo na favela, inclusive, sabia que com o boné do homem virado para trás, alguém ia rodar. Jorge Negão não era o único a adotar esse tipo de ritual, tá? Por exemplo, o Denis da Rocinha, que é da mesma época que o Jorge Negão, ele vestia uma bermuda branca toda vez que ia mandar um vacilão pro colo do capeta, tá? Então isso era uma prática até comum na época, você ter algum ritual que mostrava que você não tava pra brincadeira no dia. E tem várias histórias, galera, de como o Jorge Negão resolveu fita problemática na favela. Por falta de acesso à justiça formal, a população colava nele, pedindo atitude e ação para resolver o BO que tinha ocorrida ali, né? Favela, mano, gente convivendo junto, seja na classe média ou na classe pobre, é a mesma coisa, sempre tem confusão. Tem uma passagem no relatório da ocupação militar da Maré, em que o exército disserta sobre a história de uma moradora que estava tendo problemas com o marido. Esse relatório é interessante porque ele é um relatório feito pelo exército, pelas forças armadas, antes de uma intervenção que ia ter ali na Maré, então eles estudaram a comunidade falar isso. A gente vai deixar aí nos comentários para vocês e a capa do relatório da intervenção. Então os caras vão atrás dessa história dessa mulher. E ó, vou ler pra vocês como é que é o negócio. Ela apanhava do cara, que ela era casada, e ela queria largar do maluco. Mas o vacilão disse que não sairia de casa e que ficaria ali atormentando a vida dela. Ela, desesperada, procurou a polícia, mas não deu em nada, como sempre. Então ela foi atrás do Jorge Negão. E o Jorge Negão tinha um código, galera. Se colocou ele na fita, não tem mais volta. Ele vai resolver o BO de alguma maneira e já era. A moça foi procurar o Jorge Negão e ele perguntou pra ela o que ela queria que fizesse com o marido agressor. Ela disse que queria que o marido fosse embora de casa, apenas isso. E ela saiu para ir trabalhar depois que conversou com o Negão. Quando ela voltou do serviço, o cara não tava mais na casa. E ninguém nunca mais ouviu falar do cara. Sumiu. Desapareceu. Outra fita louca que nós encontramos nessa busca pela história do Jorge Negão é sobre 4 rapazes que roubaram coisas da Igreja Católica da Maré. O Jorge Negão pegou os moleques, obrigou eles a pegarem de volta os objetos furtados e foi com eles para devolver o bagulho pro padre. Então ele chegou pros moleques e falou: irmão, vocês vão buscar o bagulho agora, que vocês são vacilão, não interessa onde que vocês levaram isso, para quem vocês venderam, como vocês vão resgatar. No fim da tarde vocês têm que aparecer com essas paradas aqui, senão vai rodar os 4. O Jorge Negão foi lá devolveu o bagulho com os caras e o padre pediu pro Negão não tirar a vida dos moleques, porque a igreja era a favor da vida. O Jorge Negão disse pro padre, esse negócio de conservar a vida e tal, eles viriam com Deus na hora que eles chegassem lá no fim da tarde. Então eu acho que ele passou os caras. A gente não conseguiu saber mesmo se ele passou ou não os malucos. Algumas fontes dizem que ele crucificou os caras, outras que os caras sumiram, outras que ele não fez nada. Mas o fato é que o Jorge Negão nunca perdoou o roubo da igreja. E é muito louco isso, porque o Jorge Negão, que eu falei que a mãe dele tinha uma ligação com a igreja, mas a igreja católica na época ajudou muito a Nova Holanda e a Maré, tá? Constituindo assim, ajudando a reivindicar direitos, a conseguir fazer mutirões. Foi uma grande parte da igreja católica que deu essa força. Tem gente, galera, que dizia que o Jorge Negão era mais ruim
e mais poderoso dos anos 80, até que o Zé Pequeno da Cidade de Deus, que tinha total controle da favela da onde ele mandava ali. Galera, tem cara que conta que o Jorge Negão era um bandido tão temido, mas tão temido, que até gente perigosa como Rogério Lengruber, fundador do CV, e Escadinha não metiam a cara para exigir algo dele. Tem uma história de um cara que mexeu com a filha do Jorge Negão num baile funk. Diz que o cara tomou um pau, que teve que tomar sopa de canudinho pro resto da vida, para vocês terem noção de quanto que o cara era pedrada mesmo. Tinha morador que procurava ele até para pedir chinelo. Ele obrigava o moleque a frequentar a escola. Se visse filho gritando com a mãe, ele dava letra no maluco na hora, se não desse uns tapas também. Ele dizia que não há vagabundo nesse mundo que tenha o direito de xingar ou levantar a voz com a pessoa que colocou ele no mundo, ou seja, a mãe. Para vocês verem como o Jorge Negão tinha uma ligação muito forte com a figura materna. Mas o Jorge Negão não comandava uma favela do tamanho da Nova Holanda sozinho. Ele tinha vários rivais. Os caras eram zica também. E era uma quadrilha formada por alguns irmãos, e alguns irmãos bastante violentos. Essa quadrilha era conhecida pela crônica policial como os Irmãos Metralhas, em referência a um desenho que mostrava uma família de ladrões que tentavam roubar a fortuna do tio Patinhas, que era um cara bilionário, que tinha muito dinheiro. Galera, esses Irmãos Metralhas eram uns caras bastante violentos, e virava e mexia, o Jorge Negão e eles davam uma trégua para não machucar nem penalizar os moradores no meio do conflito. Eles tinham uma preocupação grande com os moradores, mesmo sendo rivais, pelo que a gente pôde apurar. Não temos muitos mais detalhes sobre os Irmãos Metralha, tá? A gente só passou para dizer sobre a história do Jorge Negão. O Jorge Negão perdeu a vida no início dos anos 90. Algumas fontes nos falam 1992, outras 1993. A gente não conseguiu chegar com exatidão no ano, então vamos colocar aí início dos anos 90. A população conta, galera, que o Jorge era filho de uma entidade ou santo que não permitia cometer injustiças contra crianças. E alguns dizem que Negão tirou a vida de um jovem e o santo jurou não proteger mais ele, quer dizer, a entidade jurou não proteger mais ele. Dizem que ele faleceu por conta disso. Obviamente que, como sempre optamos pela explicação científica, vamos ficar devendo para vocês como é que foi o fim do Jorge Negão, pois a gente não encontrou em lugar algum do jeito que ele faleceu. Quem é da Nova Holanda aí, das antigas, pode dizer aí pra gente, porque a gente não tem essa informação, e também, se a gente não conferiu, não vamos dar ela aqui. É bem difícil encontrar certas informações de algumas figuras, tá ligado, rapaziada? Nós temos bastante relatos sobre o Jorge Negão. A maioria elogia o seu tempo à frente do tráfico ali na Nova Holanda e tal, mas muitas informações a gente não conseguiu checar. Para nós, ele é um fora da lei que marcou a época numa favela muito famosa e importante do Rio de Janeiro. É mais uma história que nós contamos aqui para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho de hoje. E novamente, pessoal, se inscreva, deixa seu like, ative o sininho, dá uma passeada no canal para assistir vários vídeos que a gente tem aí. E se possível, vire membro do nosso canal para ajudar a gente a produzir com apenas R$ 4,99 por mês. Além disso, além de você ajudar a gente a produzir, vocês têm conteúdos exclusivos para vocês, tendo acesso a alguns vídeos antes deles serem lançados para geral. Beleza? Forte abraço, eu sou Joel Proviotti, fui, valeu!